Olha, não tem assim uma coisa muito definida, mas eu sempre gostei de lidar com pessoas e também gosto muito de laboratório. Então, acabou sendo uma das outras opções que eu queria era trabalhar na parte de agronomia, mas no fim eu acabei prestando medicina. E eu prestei também na Unifesp naquele ano, mas aí como abriu a FCM aqui em Campinas, eu prestei e entrei. E foi uma experiência muito legal ter sido da primeira turma, porque a gente, nós alunos e junto com os professores, a gente praticamente montou o curso. Isso foi uma experiência muito interessante. Professora, a senhora era daqui de Campinas? Minha família quer dizer, os meus pais moravam em Campinas. Eu tenho muito parente no exterior, mas os meus pais moravam em Campinas. Vocês observavam naquela época, quando vocês entraram no curso, como que era a faculdade naquele momento? A nossa turma foi de 50 alunos, né? E para cada matéria nova que ia entrando no curso, eles foram procurados professores e, na realidade, foram procurados professores em duas fontes. Primeiro, na Universidade de São Paulo, tanto de São Paulo como de Ribeirão Preto, mas também clínicos que tinham grandes clínicas aqui em Campinas. Então, por exemplo, de cardiologia, mas também de oftalmo, otorrino, então, cirurgia, alguns grupos, né? Como o grupo do professor Frasato, que já trabalhava aqui na cidade. E foi uma mistura, então, interessante. Eu queria, como eu sou do departamento de clínica médica, uma coisa que eu queria assim, salientar é que o nosso professor de clínica médica, ele veio da Unifesp, que é o professor Silvio Carvalhal, e ele montou um modelo de ensino de clínica médica que eu acho que assim foi muito bom e que eu infelizmente vejo que não foi dado continuidade. Os alunos hoje em dia não têm mais aquela noção integral do paciente que a gente tinha, que a gente pegava desde a história, exame físico. Depois, a gente tinha muito a questão da fisiopatologia, de entender os sintomas e ver através de exames laboratoriais e morfologia e tudo, até chegar nos mecanismos básicos da doença. Isso nos fazia, como, por exemplo, o jogador de futebol, de ter uma boa performance física para depois fazer as técnicas das jogadas. Porque não adianta você pensar bem uma jogada, se a tua condição física não dá, você acaba não realizando. E eu acho que esse curso de clínica médica nosso, ele deu muita base para a gente. Isso foi uma coisa muito boa e eu vejo que isso me ajuda até hoje. Porque a gente vai se especializando numa especialidade, dentro da especialidade você ainda vai para alguma área de atuação, mas aquela base que você tem te permite raciocinar para todos os tipos de doença e mesmo que estejam fora atualmente da tua estrita área de atuação. Uma coisa que os alunos mais veteranos, eles costumam comentar bastante desse período inicial da faculdade, eram umas reuniões que aconteciam durante o ensino, né? Mas eles descrevem como encontros, que era mais fácil de encontrar os professores de cada especialidade e trocar conhecimentos, né? Na verdade, lá na Santa Casa, as turmas eram menores, em primeiro lugar. Segundo, os professores, os que ficavam em tempo integral, eles eram mais fáceis de encontrar porque era tudo muito menor, né? E eu acho que atualmente muitos professores são tempo parcial, as turmas são muito grandes, ninguém conhece mais ninguém, todo mundo é muito atarefado e aí a interação ficou menor. Agora, lá eu estou no Hemocentro, né? Depois nós vamos chegar lá, como é que da disciplina de hematologia virou Hemocentro,
mas lá a interação com principalmente os residentes, é tão próxima e esse tutorado ele ajuda muito ao aprendizado do pessoal novo, sem dúvida. Como que a senhora foi caminhando para essa área da hematologia? Bom, durante o curso, como eu te falei, né, eu gostava de lidar com o paciente, mas eu gostava muito também da área de laboratório. E a hematologia é uma especialidade onde a gente usa as duas coisas no dia a dia. É uma das especialidades onde a gente não só examina o paciente, mas a gente mesmo que faz os exames de laboratório e a gente consegue, com tudo isso, chegar num diagnóstico final. Então, isso foi uma coisa que eu sempre gostei. No 6º ano eu já fiz vários estágios em laboratórios de patologia clínica e fui estudando as duas coisas e aí para mim foi natural que depois da clínica médica eu me firmasse na hematologia, né? E, por outro lado, também a hematologia, justamente eu tive a oportunidade durante a minha carreira de vivenciar desenvolvimentos muito grandes nessa especialidade. Por exemplo, quando eu era residente, as leucemias agudas infantis eram tratáveis, mas não eram curáveis. E eu vivenciei todo esse desenvolvimento que hoje as leucemias agudas de criança, 80% das crianças são curáveis e viram adultos, casam, têm filhos. Então, foi um desenvolvimento muito grande nessa área. Por outro lado, de tumores hematológicos de adultos, o mesmo aconteceu com alguns tipos de linfoma, que eu terminei a faculdade em 68, a minha residência em 71, e em 72 foi descrita uma poliquimioterapia para um dos tipos de linfomas e que atualmente está curando 80% dos pacientes. Então, isso estimula também a gente ficar numa especialidade onde está tendo grandes progressos, onde ajuda, né, isso ajuda muito. Agora, justamente por causa desse gosto meu pelas duas coisas, o meu pós-doc foi na Alemanha. Justamente uma outra coisa que durante a minha carreira eu vivenciei, que quando eu fiz residência, a classificação dos linfomas, que são tumores hematológicos, estava um pouco bagunçado, havia várias classificações, não tinha acordos, e eu justamente fiz o meu pós-doc numa universidade que criou a base do que é hoje a classificação de consenso da OMS para esses tipos de tumores. Então, eu vivenciei também esse desenvolvimento. E como era uma universidade muito boa, e eu, além dessa parte, e foi também uma época onde a imunologia se desenvolveu muito, né? A imunologia normal e também a parte do sistema imune todo e o dos tumores do sistema imune. E como eu estava lá, também tinha um professor que fazia a rotina de biópsia de medula óssea, uma coisa que a gente ainda não fazia aqui no Brasil, e que eu aproveitei para estudar, e eu trouxe a tecnologia para o Brasil. E aí era junto com o pessoal da anatomia patológica, aí eu assim tive uma interação com o pessoal da anatomia patológica. Um dos residentes lá se interessou pela hemopatologia e a partir de 1984 a gente começou reuniões semanais em que participava o pessoal da disciplina, o pessoal da anatomia patológica, os residentes, e essa reunião semanal a gente fazia e o pessoal de Botucatu faziam. E hoje em dia, essa reunião vem ininterrupta, semanal, desde 1984, a gente já festejou os 25 anos,
vamos festejar os 30 anos também. Claro que assim, as pessoas foram entrando e saindo, mas a reunião continua semanal até hoje, praticamente não teve interrupções. E são reuniões diagnósticas muito importantes e os residentes aprendem muito nessas reuniões. E isso também me levou na Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia a participar sempre das provas de título de especialistas, no board, na comissão examinadora das provas de título de especialista, justamente porque também é exigido essas duas coisas. Ainda sobre o desenvolvimento da minha especialidade, a especialidade chama hematologia hemoterapia. Quando eu fiz a residência, o banco de sangue era transfusão de sangue total e não tinha muitas coisas. Mas aí, com a melhora do tratamento das neoplasias hematológicas e depois os transplantes, houve assim, a necessidade de melhorar muito a hemoterapia. E a terceira coisa que fez desenvolver muito a hemoterapia foi o aparecimento da infecção HIV, da AIDS, né? Em 1980, mais ou menos, dali para frente, onde isso virou o combate à AIDS, né? Tinha que passar pelo banco de sangue, porque por causa da segurança transfusional, né? Isso foi também programa do governo federal e da criação dos diversos hemocentros que existem no Brasil. Então, eu participei de tudo isso. É o período que começa aqui a pensar na criação do hemocentro? O hemocentro aqui da Unicamp foi criado em 1985. Mas aí foi uma época que eu estava no exterior e quem montou foi o Dr. Carmino Antônio de Souza, né? O hemocentro é ligado à reitoria diretamente, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre os aspectos tecnológicos, né? O que ela possibilitou de desenvolvimento para a área, né? Na hematologia tem diversas coisas. Bom, eu falei um pouco já da questão do desenvolvimento da quimioterapia, né? Onde várias doenças são curáveis, inclusive o linfoma B de grandes células, né? Que a gente tem alguns famosos que tiveram essa doença e esperamos que estejam curados, né? Mas fora essa, porque essa foi uma coisa muito importante. O desenvolvimento da hemoterapia, mas também a área laboratorial, que também foi muito importante, e na hemoterapia tanto a parte de sorologia, não só o HIV, mas também hepatite, chagas, sífilis, né? Que são outras doenças transmitidas por transfusão. Também a imunohematologia, que com o desenvolvimento da imunologia geral, também foi possível da gente, por exemplo, pacientes entrarem em programa de transfusão sem que eles sejam muito imunizados e que eles possam fazer a transfusão a longo prazo, mas agora só de componentes, né? Concentrado de hemácia, alguns de plaqueta, e depois o desenvolvimento da separação e do congelamento das células-tronco, que hoje em dia as células-tronco são base de terapias celulares, o transplante halogênico e autólogo de medula. Então, essa é uma das partes. Na parte diagnóstica, além, então, da parte morfológica, a gente tem o desenvolvimento da citogenética, mas que também é mais artesanal, toda a parte de biologia molecular, né, para o estudo das mutações, dos genes, de alguns genes que caracterizam determinadas neoplasias hematológicas, e também a área que agora é a minha área mais estrita de trabalho, que é a citometria de fluxo, que é uma coisa que eu acho que na Unicamp é pouco divulgada, mas ela foi uma das bases da classificação de linfomas, de leucemias,
né? E o estudo da doença residual durante as quimioterapias, pré e pós-transplante, né? Isso foi um desenvolvimento tecnológico muito bom. Estritamente imagens, a gente tem um bom relacionamento com a radiologia e com a medicina nuclear, e que o CT e o PET-CT são elementos básicos para o estadiamento e o acompanhamento do tratamento das neoplasias hematológicas, né? Mas que outra tecnologia tenha usado, assim, para não entrar em muito detalhe e ficar muito cansativo. É claro que o ultrassom a gente usa mais só para rastrear as doenças, mas não foi um avanço tão grande como a área laboratorial. O que faz a citometria de fluxo? A citometria de fluxo, ela começou, também tem duas origens, né? Nos anos 70. Primeiro, o contador hematológico, que é o aparelho que faz o hemograma. Por outro lado, os anticorpos monoclonais de uso diagnóstico. Não existe hoje em dia os de uso terapêutico e existem os de uso diagnóstico, que a anatomia patológica usa muito também na imunohistoquímica, né? Onde a gente consegue rastrear dentro do sistema hemopoético e do sistema imunológico determinado linfócito ou determinada célula em que posição está no desenvolvimento do sistema, né? Se é um linfócito B, T, se está reagindo contra um antígeno ou se não completou a maturação ainda, né? Que foi base dessas classificações todas das neoplasias hematológicas. E a citometria, ela pega líquidos, pode ser sangue, o mais simples é o sangue, medula óssea também, mas líquidos biológicos, líquido acítico, líquido pleural, e onde a gente consegue separar os diversos tipos de células que tem nesses líquidos. Então, o que é reação imunológica, o que é célula tumoral, né? E quantificar cada uma delas. E hoje se começou com um laser, o aparelho com um laser, separando, então, podendo se usar características físicas e até 3 anticorpos. O HIV também, assim, usou muito, né, a citometria para ver quantos CD3, CD4, quantos CD3, CD8, as doenças infecciosas, inflamatórias também, como é um infiltrado inflamatório, que a gente pode separar. Depois veio o equipamento de 2 lasers, onde a gente consegue analisar até 4 características de cada célula. E hoje em dia tem os de 8 cores, de 12 cores, e que assim trouxeram um avanço muito grande, principalmente da imunologia, mas também da oncohematologia, onde a gente pode ver, por exemplo, poucas células tumorais dentro do sangue periférico, infiltração na medula, ou acometimento da pleura ou do líquido acítico, a presença, e líquor também, né? A gente está fazendo lá no Hemocentro, no laboratório de citometria de rotina também, a gente pode, 1 ml de líquor, com poucas células, mas a gente pode fazer, tendo as 8 cores, ver se tem células B monoclonais, T monoclonais, o que seria indicativo de infiltração licórica por um linfoma. Então, toda essa tecnologia a gente está usando de rotina já e em benefício de pacientes. Tem os particulares estão usando, mas também pacientes do SUS também utilizam tudo isso. A gente tem utilizado. Tem acompanhado, professor, esses avanços tecnológicos em termos de equipamento para fazer todas essas... Em citometria de fluxo, sim. O que a gente faz aqui é feito na Espanha, em Salamanca, que é um dos serviços de ponta, a gente tem feito,
e a gente tem ido nos cursos de atualização que eles dão. Na USP também faz, em Ribeirão faz, São Paulo faz. Aliás, aí eu queria entrar numa outra coisa, que é uma atividade que eu tenho feito na minha carreira e que foi uma das ênfases que eu tenho dado, é de participar de grupos brasileiros de estudo. Então, um dos grupos brasileiros que nós montamos foi há mais ou menos 7 anos. Outros colegas de outras universidades brasileiras ou de grandes laboratórios brasileiros, nós nos juntamos no Grupo Brasileiro de Citometria de Fluxo, onde nós somos responsáveis pelos programas de atualização dentro dos nossos congressos, mas também nós temos subcomitês que estão descrevendo, então, consensos de como diagnosticar, por exemplo, leucemias agudas, como diagnosticar linfomas, e nós estamos já no segundo consenso. O primeiro já está publicado numa revista americana da área. Nós publicamos de leucemias agudas, é um artigo muito didático. Existem revistas internacionais que têm como um dos focos de publicação consensos e, vamos dizer, seria consensos mesmo, artigos de revisão com normas aplicáveis não só no primeiro mundo, mas normas mais simples, aplicáveis para o mundo em desenvolvimento, o mundo, os BRICS, o terceiro mundo, né? E que são úteis também para não só Estados Unidos e a União Europeia, né? E a gente tem se aplicado, nós estamos com um trabalho justamente na fase de redação. Mas fora isso, eu também faz décadas que eu participo do Grupo Brasileiro de Mielodisplasia na Infância, que é uma outra área de interação minha com os hematologistas pediátricos. Eu participo e eu também tenho ido em consultoria em alguns serviços fora, ajudar a padronizar os laboratórios. A senhora observou de avanço, né, o acesso da população ao que tem de mais moderno tratamento oncológico? Existe, eu não sei como é que está isso, eu não vi nenhuma enquete recente de como os médicos da atenção comunitária estão vendo essa questão da mortalidade e da epidemiologia das doenças a nível do país. O que a gente sabe é que quando eu fiz medicina, o pessoal ainda falava muito, não, a clínica geral, os pacientes morrem de infecções, de diarreia, criança, né? E que as doenças oncológicas não são muito frequentes. Só que eu acho que a epidemiologia, principalmente na região sudeste, mudou demais e rapidamente. E eu acho que muitos colegas não estão acompanhando isso. Porque hoje em dia é muito difícil, fora a dengue, né? Que é um caso à parte, os pacientes atualmente estão morrendo mais de doenças metabólicas, então obesidade, diabetes, hipertensão e de câncer genericamente, e doenças oncohematológicas. Principalmente linfomas e mieloma múltiplo, a frequência aumentou demais. E nos últimos 2 anos, leucemia aguda em adultos. Eu acredito que isso se deva também ao envelhecimento da população, mas ao descontrole ambiental que a gente está vendo aí. Eu diria que o sistema Cantareira seria um guarda-chuva sobre poluição ambiental, desmatamento. Aliás, a dengue também tem a ver com o desmatamento da região aqui, né?
e a concentração de poluentes na água. E não tem prova disso, eu não li nenhum, porque essa coisa está muito, vamos dizer, sensível e mesmo foi, né, o pessoal nos jornais dizem uso eleitoral também, mas o fato de a indústria poluir os rios, poluir lago, como é que é descartada a água usada de uso industrial e o quanto os agricultores usam de defensivos agrícolas, fertilizantes, essa coisa toda, e como isso cai nos rios, e principalmente a hora que a água começa a escassear, se concentram esses poluentes. Isso com certeza tem influência no aumento de neoplasias ou câncer em geral e as neoplasias oncohematológicas de uma maneira especial. E linfomas nós podemos tratar mais de ambulatório. Tem aumentado também, mas a gente consegue fazer uma boa parte ambulatorialmente. Agora, leucemias agudas em adulto está um problema muito sério, porque a região aqui aumentou a população muito rapidamente, talvez o número de leitos não tenha acompanhado, e a infraestrutura, isso precisa, para tratamento, de uma infraestrutura muito sofisticada, falta investimento nessa área. A gente sabe que são pacientes gravíssimos, principalmente na fase aguda, mas tratados conforme o estado da arte, muitos pacientes, claro, sobrevivem, vamos dizer, 20%, 30% dos pacientes, mas a gente conhece vários colegas, pessoal de melhor nível socioeconômico que foi tratado segundo o estado da arte e teve uma boa sobrevida. A parte diagnóstica a gente está super bem, mas a parte de tratamento exige uma infraestrutura hospitalar muito boa e não só medicamentos, porque precisa de uma ala com, não precisa ser fluxo laminar, mas precisa ser uma área muito limpa, com pouca contaminação da parte da enfermagem. O paciente não pode receber visitas, porque o paciente está com o sistema imunológico fragilizado durante o tratamento e não pode ter visita, não pode receber flor, a enfermeira tem que lavar a mão muito bem, luva descartável, avental descartável durante essa fase aguda do tratamento, e os pacientes sobrevivem bem. Às vezes aqui no nosso hospital a gente tem problema de contaminação ambiental. O hospital do jeito que do jeito que está construído, não é o mais adequado para tratamento oncológico, porque tem aquela questão do forro duplo, a questão do mofo nos banheiros das enfermarias, tem os pombos, então ele não foi concebido para ser um hospital oncológico. A gente teria que ter uma infraestrutura melhor. Mas é um tratamento caro, e aí o sistema de saúde, é muito caro, não aguentamos tratar. De modo que as leucemias agudas no Brasil são doenças negligenciadas e meio, né? Como que a sua área responde a questionamentos em relação ao que causa o câncer, né? A primeira coisa, câncer é um guarda-chuva. Tem muitos tipos pendurados, é a primeira coisa. Segundo, assim, você pega uma leucemia aguda, um tecido de linfoma, você sabe que tem uma porção de mutações, uma porção de alterações no genoma, nos cromossomas, no núcleo, essa coisa toda. Mas é multifatorial. Eu falei da poluição ambiental, mas assim, a causa e efeito é muito difícil de você estabelecer. É óbvio que se você tem menos contato com poluentes, é uma das coisas
Então, assim, comida industrializada, muito aditivo, e a gente exatamente não sabe o que é que vai. Por exemplo, o morango que a gente come, quais produtos químicos contém? Ninguém sabe. A maçã que a gente come, certo? A água que a gente toma, quais produtos químicos a gente não sabe. Só quando estoura algum problema ambiental, como a gente mora próximo de Paulínia, né, que é uma cozinha química. Tem milhares de produtos químicos que a gente nem sabe o que existe na água ou no solo, né? Então, é difícil, mas o controle ambiental é um dos dados muito importantes, porque não tinha tantos antigamente. Essas a gente ouve os mais velhos, né, comentarem assim, que antigamente as pessoas não morriam de câncer. Ela é verdadeira? Em parte, em parte. Eu acho que, por exemplo, o envelhecimento da população, óbvio, de que propiciou que as pessoas sobrevivessem mais tempo, até tempo do corpo ficar mais velho. Essa senescência do corpo, obviamente, também é um fator. Agora, você pega duas pessoas, uma pessoa que tem um tipo de alimentação, que faz esporte, que não tem problema hormonal, porque pro câncer de mama a questão hormonal também é muito importante, né? Vamos dizer, tomou pílula, não teve filho, tomou e no câncer de mama a dieta com muita gordura também favorece o aparecimento do câncer de mama. Então, alguns fatores são conhecidos, mas não todos, e são diferentes para cada tipo de câncer. Professora, eu gostaria que a senhora se descrevesse profissionalmente. Bom, eu, assim, acabei a residência e já logo prestei concurso e entrei como professora universitária, numa época em que a maioria do pessoal não queria ser. Mas eu sempre tive essa proposta pedagógica de formar recursos humanos. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas mais no sentido de tutorado. E eu me sinto um pouco reforçada quando eu digo isso, porque ontem eu escutei uma entrevista na CBN também de educadores e que falam que mais do que 25 alunos numa sala, o projeto pedagógico vai para o brejo, porque não é possível a interação entre professores e alunos. E você me falou mesmo que os alunos reclamam que no começo havia uma interação melhor, se aprendia mais, hoje os professores são mais distantes. E isso eu continuo fazendo junto aos residentes. E uma das perguntas, assim, o que me gratifica mais? O que mais me gratifica é ver quando ex-residentes ou ex-pós-graduandos meus são chefes de serviço fora. Tem alguns. Inclusive o Dr. Carmino foi um dos meus pós-graduandos. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a gente formou pessoal bom, porque, claro, a função da gente é formar recursos humanos, né? E quando a gente vê que eles saem bem formados e vão formar, por exemplo, o serviço de hematologia de Brasília, nós que formamos, o da Bahia, nós que formamos, né? Então, isso a gente fica muito contente. Eu tenho uma pós-graduanda que agora é chefe de um laboratório de patologia clínica no Recife, uma outra que montou o serviço de citometria em Campo Grande, e a outra coisa também, aí eu já parto também para uma outra área, é toda vez que um artigo que a gente publica tem uma repercussão internacional muito grande. Um deles foi essa aluna de Campo Grande, ela trabalhou, eu tenho 3 trabalhos publicados na área de AIDS, 3, e um deles foi dela, e justamente onde a gente detectou como é a imunidade
na placenta de um recém-nascido de mãe aidética, mas que a criança não pegou AIDS. E a gente estudou o desenvolvimento de uma parte do sistema imunológico lá. O trabalho foi publicado em 2011, e não só ela é chefe de serviço lá e montou o serviço para a região toda, mas não só de AIDS, mas também de oncologia, mas o trabalho teve tanta repercussão que agora várias revistas internacionais me escrevem e me pedem parecer para artigos sobre a AIDS da revista deles. Então, isso deu uma inserção internacional muito grande. Claro, o trabalho também foi citado, tem não sei quantas citações, que eu nem sei decore, é um dos números tão valorizados aí, mas eu acho que o fato de que você fica não só citada, mas marcada como tendo trabalhado naquela área internacionalmente, isso é uma coisa muito interessante. E hoje cedo também eu estava olhando uma outra aluna minha de pós-graduação, terminou o doutorado o ano passado, o mestrado dela ganhou um prêmio internacional, e um dos artigos, ela publicou comigo uma série de artigos, e um deles foi citado num artigo de revisão sobre o tema da área que acabou de sair. Então é assim muito gratificante a gente ver dois figurões internacionais usarem uma das citações é um artigo que uma aluna minha de pós-graduação fez. Quais são os desafios dessa geração aí que, digamos assim, está assumindo o lugar de vocês? Eu acho que eu estava conversando com um professor do Instituto de Computação, e eu acho que o maior desafio que a gente tem atualmente no Brasil é criar uma geração nova, bem formada e dedicada ao estudo. Porque nós estamos pegando um pessoal que se forma no segundo grau e mesmo que vá para a universidade com déficits educacionais tremendos, tremendos. Não só em matemática e em inglês, mas de uma maneira geral. E eu acho que a gente precisa resgatar isso. Esse professor estava me falando, eu não consigo mais, da área de computação, ele trabalha com análise de imagem, eu não consigo mais pós-graduando brasileiro. Mas vêm os peruanos, os haitianos, africanos da Nigéria, de Angola, Moçambique, eles vêm com uma vontade de aprender, uma vontade de estudar, e eu acho que isso precisa ser despertado na nova geração brasileira também, porque senão a coisa vai ficar difícil para nós.